Oi, viajantes, bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais uma terça turca. E nessa terça turca de hoje, a gente tem uma convidada super especial para falar sobre intercâmbio na Turquia. A nossa convidada de hoje é a Thaís Doro. Ela é uma arquiteta, surfista, viajante, especializada em viajar barato. Ela tem um canal chamado Vou Ali e Volto e um blog chamado Por um Mundo Menor. E lá ela dá várias dicas sobre viajar, sobre como economizar para viajar o mundo. Então, ela já viajou vários países, ela tem várias dicas muito bacanas, vários vídeos muito legais. E ela teve aqui na Turquia, ela fez um intercâmbio aqui na Turquia que ela vai contar um pouquinho mais pra gente. Mas primeiro eu queria saber um pouquinho mais sobre você, onde que você está agora. Então, como você falou, eu sou Thaís, sou arquiteta e eu tô agora aqui, eu tô na Bélgica, eu tô morando aqui fazendo um mestrado. Eu formei no Brasil, né, com arquitetura e urbanismo, mas aqui eu tô fazendo mestrado em paisagismo e gosto muito, já morei em alguns lugares, né, mas com certeza, assim, dos lugares que me marcou mais foi realmente Istambul. Sou apaixonada com a Turquia, eu gosto muito de viajar. Sempre viajei desde nova, né? Sempre arrumei maneiras de viajar barato. Então, eu gosto de compartilhar isso justamente para mostrar para as pessoas que é possível, né? Mesmo não tendo dinheiro, não sendo rica e etc. Essa é uma proposta que eu gosto muito do seu blog, que você dá realmente várias dicas e mostra que é possível a gente viajar para outros países, morar em outros países, né? Não precisa ser rica para fazer isso. Então, eu acho o Exatamente. conteúdo do seu blog muito legal por isso. Ah, E obrigada. sobre o seu intercâmbio na Turquia, foi a sua primeira experiência morando em outro país ou não? Não, na verdade, a minha primeiríssima foi nos Estados Unidos, que eu fiz um work and travel, foi 3 meses que eu fiz lá, esses programas de trabalhar em acampamento de verão, que eles têm muito tradicional, né? E também foi a mesma coisa, foi o primeiro esquema barato, minha mãe que descobriu, e foi o primeiro, assim, eu gostei muito da experiência, foi bom para aprender inglês, etc. Mas não foi um lugar, assim, que me marcou, que eu fiquei, nossa, quero morar nos Estados Unidos, assim. Não foi, com certeza não. Aprendi muito, mas, assim, não me apaixonei pelo lugar. Mas sempre é uma ótima experiência, né? Com certeza. Não, o Então, a intercâmbio Turquia foi sempre minha muda a segunda. gente, né? Com certeza. Sempre a gente aprende muito, né? Conhece muita gente e tal, mas ainda mais depois que a gente tem outras experiências que a gente vê, começa a comparar mais, né? Uma com a outra e a gente vê. E como é que surgiu essa experiência, essa oportunidade de vir morar na Turquia, fazer um intercâmbio na Turquia? Então, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a Turquia, foi a Turquia que me escolheu. E foi muito legal, porque quando eu fui para a Turquia foi em 2010. Então, assim, era um ano que ninguém conhecia, assim, no Brasil, né? A Turquia não era famosa. Você perguntasse, você falava que ia para a Turquia, para Istambul, né? No meu caso, falava assim, onde que fica Istambul? Ninguém sabia onde ficava. Era antes da novela, né? Porque ficou famoso depois da novela, né? Então, até eu mesmo, assim, na época eu acho que, eu não lembro, assim, se eu sabia onde que era exatamente, como era, se eu tive que dar uma pesquisada, alguma coisa assim. Mas, na verdade, a minha ideia não era para ir para a Turquia. Eu queria ir para a Espanha, porque por causa da arquitetura, e aí, assim, eu gosto muito da arquitetura espanhola, então eu acho que ia ser muito bom para mim fazer um intercâmbio universitário, né? E a minha faculdade, que era o FMG, tinha esses programas de intercâmbio. Só que só tinha uma vaga para ir para a Espanha. E tinha muita gente que queria ir para a Espanha, então, assim, era muito difícil. E aí eu não passei, eu acho que eu fiquei em segundo lugar. E então eu falei, ah, meu Deus, eu quero fazer intercâmbio, mas eu não tenho dinheiro, né? Tipo assim, não tinha como eu ir sozinha, sem nada. E aí um amigo meu me falou desse programa, que é o IAEST, né? Que é uma organização internacional. Ele descobriu, nem sei como, acho que foi assim, à toa mesmo, porque não era também tão conhecido no Brasil. E ele descobriu, e aí foi eu, ele, mais uma outra amiga, a gente inscreveu. Era super barato, era tipo assim, R$ 70, sabe, para inscrever. Aí eu falei assim, vou inscrever e depois eu vejo como é que vai ser. E o programa era justamente assim, você não escolhia onde que você ia, você tinha que fazer algumas coisas e essas coisas iam te dando alguns pontos. Tinha esses pontos, né, que a gente conseguia indo
hospedando alguém em casa, ou levando alguém para fazer turismo, ou tinha várias coisas, buscar gente em aeroporto. Só que quando eu entrei no programa, eu entrei assim nos últimos dias assim do limite para inscrever. Então, no final das contas, eu não tinha tempo para fazer nada. A única coisa que eu consegui fazer foi oferecer minha casa, então eu não tinha muitos pontos. E assim, a partir disso, você tinha uma lista que você fazia com os 10. Tinha umas vagas, né? Aí você escolhia 10 vagas em países diferentes ou o mesmo país. E aí, baseado com os seus pontos, você tinha prioridade, né, nesse ranking. E aí, no final das contas, como eu não conhecia, né, Turquia, etc., ele acabou entrando na minha lista por causa das vagas que tinham, que eram legais. Só que foi assim, eu acho que eram 2 escritórios e eram os dois últimos lugares. Antes estava lá Espanha, França, Itália, um tanto de coisa. E aí, no final das contas, eu ganhei uma dessas vagas. Acho que foi a última, eu peguei a última vaga. E aí, quando me falaram que eu ganhei essa vaga e tal, aí eu falei, gente, será que eu vou? Fiquei assim, nossa, mas eu nem sei o que é, eu só sabia que era um lugar muçulmano, né? Eu não conhecendo naquela época, eu tinha esse preconceito, né, que muita gente tem, pensando, deve ser estranho, as pessoas devem ser muito tradicionais e tal, né? E aí eu fui conversar com meu pai, e meu pai falou assim, conversa com a Damaris, que é uma tia minha, assim, que ela já viajou muitos lugares, assim, do mundo. E aí ele falou, conversa com ela, vai que ela conhece alguém que é turco, que, sei lá, né, que eu nem sabia que ela tinha ido pra lá. Porque ela morou na Suíça há muitos anos e tal, por isso que ela tinha viajado pela Europa, assim. E aí, na hora que eu liguei pra ela, assim, e aí eu contei o caso e tal, na hora que eu falei com ela, então, aí saiu pra mim Istambul. Na hora que eu falei Istambul, ela deu um grito, assim, ela, nossa, não acredito, você tem que ir, você vai amar, é o melhor lugar do mundo, tem sua cara, é o lugar da moda, é o lugar da culinária. E ela já ficou super empolgada, ela, você tem que ir, se você for, eu com certeza vou te visitar. Aí eu já empolguei, né, na hora, assim. E foi muito engraçado, assim, porque realmente eu já tinha, tipo assim, eu super confio nela, então na hora que ela falou, eu já fiquei super tranquila. Ela ia me dar todas as dicas, etc. E muita gente, assim, por exemplo, uma das minhas amigas que inscreveu comigo, ela também passou, mas ela não quis ir, porque o irmão dela morava na França e ele ficou falando assim, não, todo turco é esquisito, não sei o quê, tipo, aquele preconceito, né? E ela foi, e não foi mesmo, assim. Perdeu a oportunidade de ir, depois deu um outro jeito de ir para outro lugar, sabe? Hoje ela é super até. Hoje em dia ela mudou totalmente a cabeça dela, né? Etc. Assim, mas perdeu a oportunidade. E aí eu fui, eu acho que isso aí, eu não tive muito tempo, assim, para me preparar, até foi uma coisa assim, porque como foi no finalzinho, sabe? Foi super correria. E eu lembro que o programa era super barato, eu acho que eu paguei, no final das contas, uns R$ 700 que eu paguei no programa inteiro. E aí foi isso, eu não tinha dinheiro, né? Tipo assim, então o meu pai pagou no cartão dele de crédito, dividiu a passagem de 1000 vezes. E o legal do IAS é que a gente recebe, né? É um estágio remunerado. Então, era basicamente isso. Eu falei com ele, não, tá, assim que eu for recebendo, eu vou te pagando, né, a passagem, etc. Istambul é super barato, né, também, assim, você sabe, né, a Turquia é barata, né, não sei se hoje tá como estava, mas assim, comparado com vários outros lugares, né, é barato e eu tava ainda com um câmbio super barato também, então foi ótimo, assim. Ai, que bacana. E eu acho que as nossas histórias são parecidas de algumas formas, porque eu, antes de vir para a Turquia, eu também queria muito ir para a Espanha. Eu já tinha feito um intercâmbio na Espanha de 6 meses pela faculdade e eu queria voltar para a Espanha para trabalhar na Espanha. Eu estava buscando um trabalho mais voltado para a Europa. E eu encontrei um programa chamado IESEC, não sei se você já ouviu falar. Sim, eu tenho uma amiga que já fez. Que é mais ou menos parecido com o que você fez, só que não tem essa coisa de ponto, né? Você tem acesso a todas as vagas disponíveis no mundo inteiro e você pode mandar o seu currículo e fazer entrevista para onde você quiser. Né? Aí depende se a empresa vai se aceitar ou não. E eu, a princípio, eu estava buscando voltar para a Espanha ou então voltar para a Europa em geral. Eu nunca pensei em vir para a Turquia. E, de certa forma, a Turquia também me escolheu, porque vieram falar comigo dessa vaga que tinha tudo a ver com o meu perfil, e eu resolvi, né, por que não? Ia ser uma experiência diferente, porque não testar um ano de intercâmbio. E também foi assim que eu vim parar aqui na Turquia. Foi que ano que você foi?
Em 2013. Só que eu 2013. vim no ano, exatamente no ano que estava passando a novela Salve Jorge. Que Imagino que as engraçado. pessoas não falaram para mim, né? Todo mundo falando que Não, eu ia imagino, vir, encontrar a exatamente, morena, ficar presa aqui. exatamente. Foi Não, porque meio... eu já era o contrário, assim, como eu já tinha vindo, quando passava novela, aí eu vi umas coisas, assim, que o pessoal falava que era, tipo, tudo mentira, né? Tipo assim, com relação até de, sei lá, umas coisas engraçadas, assim, o pessoal falava assim, tava em Istambul e falava assim, eu vou almoçar lá na Capadócia, como se fosse super perto, assim, sabe? Eu falava, gente, tipo assim, Não é, aí eu tinha ficava zoando um alguma cara na coisa, assim, novela que morava na Capadócia e ia trabalhar todo dia no Gran Bazar em Istambul. exatamente. Tipo assim, gente, não é perto, tipo, não dá pra fazer isso, sabe? Era muito engraçado, cara. Mas eu imagino, nossa, mas assim, porque imagina, se eu antes as pessoas, assim, sem saber, né, de algumas coisas, ficam falando as coisas, imagina agora, né? Agora até é engraçado, né? Porque eu sempre falo que hoje em dia, assim, depois de ter morado em Istambul e tal, etc., com certeza seria o meu primeiro da lista, com certeza, assim, sem dúvida, sabe? Que eu amei, amei, amei. Foi 100 vezes melhor do que eu imaginava. Mas essa questão de preconceito é muito isso mesmo, né? E não só preconceito, mas assim, eu acho que às vezes até a própria pessoa que mora, às vezes, no lugar e teve alguma experiência ruim, pega aquilo ali como se aquilo ali fosse uma regra geral, né? Tipo assim, mesma coisa de eu falar assim, eu fui assaltada lá no Rio de Janeiro. Já fui assaltada, quer dizer que eu vou chegar lá e todo mundo vai me assaltar em qualquer lugar que eu for? Não é assim, sabe? Tipo, então isso às vezes é meio triste, né? Quando, inclusive, o meu vídeo mesmo, às vezes aparecem uns comentários assim, tipo, falando que que eu sou mentirosa, que é mentira, que na verdade não sei quem fala das coisas, em tal canal fala só do tráfico de mulheres, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, eu não tô falando que não existe isso, mas eu não tô falando que não é assim que você vai andar na rua e vai vir um tanto de gente atrás de você pra te, sabe? Tipo, então, assim, Ah, é com uma certeza, pena. tem todo país tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas Com existem certeza. também experiências diferentes, sabe? Se você não for e vivenciar, você nunca vai saber. A experiência de uma pessoa pode ter sido ruim, mas a minha experiência foi ótima. Eu recomendo, é claro, que você tem que ter cuidado, né? Quando você não conhece o país, não conhece o idioma, é sempre bom você tomar os cuidados necessários, mas não é aquilo que todo mundo fala, né? Aquele Com perigo, né? certeza. É porque, infelizmente, tipo assim, tem algumas coisas que acontecem, né? Essa coisa por meio de tráfico de mulheres e tal, que destaca por alguns casos que tiveram, mas eu falo até no Brasil existe isso, assim, por exemplo, de escravidão, né? Da escravidão humana que eles falam, o pessoal que traz gente do Peru, da Bolívia, né? E deixa as pessoas presas, né? Diversas vezes eles descobrem isso em São Paulo. Então eu falei, você acha que você tem que sair daqui para ver isso, mesmo que isso acontece, Não, sabe? e Então, até mesmo na Europa, todo mundo acha que a Europa é o melhor lugar do mundo. O tanto de tráfico de mulheres, de órgãos que tem na sim. Europa e ninguém fala, né? Todo mundo porque é um país muçulmano, aí se relaciona mais com o É, perigo. com E não é certeza, com assim. certeza. Fala que a muçulmana é terrorista, é homem-bomba, é tudo assim, né? Então, Tá. Então vamos infelizmente. falar da parte boa, de como que foi esse seu trabalho, quanto tempo você ficou, com o que você trabalhou. Então, eu trabalhei numa construtora, né? Fazendo estágio lá, eu fiquei um pouco mais de 3 meses. E eu gostei muito, assim, eu trabalhei com arquitetura de interiores e basicamente eu trabalhava assim com o meu chefe direto e mais um que era, tipo assim, praticamente o dono, assim, e eles eram tão, assim, tipo, gente boa que direto, assim, o dono da empresa, que é uma empresa super grande, chegava lá dando chocolate pra gente, por exemplo, e aí eles eram super fofos, assim, super atenciosos, me deram muita oportunidade de aprender, me dava muita autonomia também, sabe, para fazer várias coisas, assim, então, assim, não tenho nada a reclamar. Eu tive alguns probleminhas só quando eu cheguei, mas não tem nada a ver com Turquia, era meio que a organização do IAESH da Turquia, sabe? Que uma confusão lá, que era para eles arrumarem um lugar para eu ficar tipo, na residência universitária. E aí, no final das contas, não rolou. E aí, mas assim, meu chefe ficou super se empenhando para poder arrumar, me ajudar, sabe? Ele mesmo mandando e-mail, e aí consegui, sabe? E foi assim, eu já cheguei em Istambul achando assim, pessoas maravilhosas na minha vida, sabe? Tipo assim, aparecendo assim. Eu lembro que o IAESH era assim, as pessoas iam te buscar no aeroporto, né? Um estudante ia te buscar. E aí foram 2 meninos, foram me buscar.
E aí eu fui pro hostel, né? Eles foram lá comigo, acho que um deles foi comigo no hostel. E ele falou comigo, eu tô indo sair com os amigos meus, vai ter um showzinho, tipo, de graça num parque. Aí eu tava exausta, né? Que eu tinha acabado de chegar do Brasil, assim. Tinha feito uma escala em Madrid de 4 horas, então eu tava exausta. Só que eu falei, gente, eu não conheço ninguém aqui, tipo, vou, né? Senão eu não vou conhecer ninguém. E aí eu fui, e tipo assim, foi muito engraçado, que foi no primeiro dia que eu cheguei. E aí a gente foi nesse showzinho com um tanto de amigo dele. Ele era turco, né? E aí alguns amigos turcos, alguns de outros lugares estavam fazendo intercâmbio. E aí depois a gente foi para um barzinho e eles falaram assim, onde você tá? Eu falei, tô num hostel. Aí já veio uns assim, não, você tá no hostel? Como assim? Você vai ficar na nossa casa? Não, no primeiro dia que eu cheguei. Eu não, né? Tipo assim, eu primeiro fiquei assim, gente, não é possível, né? Eles, não, sério, vai pra minha casa, você vai morar com a gente. Depois você arruma outro lugar, se não arrumar, você fica lá com a gente também e tal. Aí um deles já falou assim, não, amanhã você tá de boa? Que horas que eu posso ir lá? Vou pegar sua mala pra você. Já foram combinando, assim. Turcos ou estrangeiros? Era misturado, assim, tipo, porque eles moravam num lugar, era muito legal, assim, eram 2 apartamentos, e eram 2 duplex, só que eles, tipo, se tratavam como se fosse um apartamento só. Então todo mundo tinha a chave dos 2 lados e tal. E aí era meio misturado. Tinha alguns turcos, eu acho que tinham, tipo assim, eram 3 turcos, aí tinha. O resto era meio misturado. Tinha uma iraniana, que foi a que eu fiquei mais amiga primeiro, tinha italiano, francês. Eram, tipo, 13 pessoas, 6 de um lado e 5 do outro. Então era, tipo assim, eram apartamentos enormes, né? Tipo assim, com cada um tinha o seu quarto, etc, né? E aí, cada um de um lugar, e foi isso, assim, mas esse menino que me chamou, né, ele não morava nesse apartamento, não, mas ele falou, não, é tranquilo, eles são meus amigos mesmo, tipo, pode ir, e aí eu até falei assim, beleza, né, eu combinei, no outro dia eu falei assim, gente, eu sou doida, né, tipo, eu nem conheço esse povo. Esse menino que te chamou, ele era turco? O que chamou, não, o que falou primeiro, os que falaram primeiro foi a iraniana e o esloveno, que eram os 2 que, tipo, deram ideia e todo mundo, não, vem, vem, vem. Mas o dono do apartamento era turco. Ele morava lá e ele era o dono. Ele era jovem também, assim, um pouco mais velho que a gente, mas ele era jovem também. E ele morava lá com a namorada dele e tal, uma gracinha os 2. Aí ele falou de boa. E aí eu fui pra lá. E depois, assim, na verdade, foi engraçado que várias situações aconteceram assim, mesmo eu indo na casa deles, um tanto de gente falava, tipo, não, fica lá em casa, tipo, você não precisar, você me fala, tá? Você pode ficar na minha casa. Tipo assim, eu tô numa loja conversando com alguém e a pessoa descobre que eu acabei de chegar e fala, você tá onde? Se você precisar de alguém, pode ficar na minha casa. Por isso que eu perguntei se a pessoa era turca, porque em geral eu sinto isso muito dos turcos, né? Essa hospitalidade, eles estão sempre querendo te ajudar, Demais, é o que eu falei, assim, a gente desconfia porque a gente nem tá acostumado, né? Tipo assim, se oferecer sua casa para um estranho, né? Então você assusta, assim, você fala, não, gente, isso aí tem alguma coisa, mas assim, eles realmente é uma coisa deles, assim, sabe? Isso eu acho isso muito legal, assim, tipo, eu não sei se você sabe disso, assim, mas tem lógico que os muçulmanos têm vários tipos de muçulmanos, né? Então tem as diferenças, mas assim, eu li, um amigo meu leu um livro uma vez, eu até esqueci sobre o que era sobre uma história, assim, né, tipo, baseada em fatos reais, de um cara que ele morava no deserto, né, tem essas comunidades turcas não, de islãs, né, que moram no deserto mesmo, né, e aí eu lembro que lendo esse livro, tinha uma das partes que falava que o cara explicava assim, ele teve algum problema com alguém, assim, tipo um inimigo que foi para atacar ele no deserto, né, que tem essas coisas assim, era uma história mais antiga. E aí ele falou que ele chegou lá, tipo, só que ele estava ferido quando ele chegou na casa dele. E aí ele foi e ofereceu para ele comida, né, e água. Ele falou, mas ele é seu inimigo, como é que você está oferecendo? Aí ele falou que a primeira lei, todo mundo achava que a primeira lei, assim, tipo, do Islã, sei lá, era meio que respeitar, né, tipo assim, o Maomé, né, Maomé e tal, Alá, né, falou assim, mas na verdade a primeira lei, tipo, principal era a hospitalidade. Então era meio que assim, antes de você lutar com o seu inimigo, qualquer coisa, você nunca pode negar água e pão para ele. Então isso foi muito legal, assim, tipo assim, eu via isso, assim, exatamente isso, assim, com essa questão de hospitalidade, para mim nossa, assim, 100%, assim, tipo, não tenho nada a reclamar. Essa história eu não conhecia, bem bacana, mas realmente eu sempre escutei muito deles que, né,
um convidado, alguém que chega para você, que chega na sua casa, né, como um enviado de Alá, e você tem que tratar essa pessoa super bem. Então, tem isso Exatamente. muito enraizado na cultura, essa hospitalidade turca, eles têm muito orgulho dessa hospitalidade. Com certeza. Nossa, eu acho muito linda. É uma das coisas que eu mais amei, assim, que eu acho eles, assim, tipo, um coração muito bom e até aquelas coisas quando a gente vai fazer compras, né? Tipo assim, entra numa lojinha, eles oferecem chá e você fala, ele vai cobrar desse chá aqui, mas, tipo, é super normal, né? Você chega em tudo quanto é lugar, você sai bebendo chá em tudo quanto é lugar, né? E é muito legal, eu amei, apaixonei mesmo, assim, tipo, eu pra mim, e eu sou assim, defensora, vem falar mal de turco pra mim, eu fico com raiva, e é engraçado, né, porque as pessoas têm muito preconceito, assim, não só com turco, mas com os muçulmanos em geral, né, aqui na Bélgica mesmo tem muito refugiado, né, então tem muito muçulmano, e eu vejo, assim, que muita gente faz isso, assim, tipo, até que os belgas em si, eles não têm, assim, sabe? Eu acho que eles são mais acostumados, etc. Mas como aqui em Bruxelas é muito internacional, você vê uns comentários, ou então eles sempre falam assim, não vai naquele lugar não que ele tem marroquino. Não vai ali não, sabe? Tipo, eu falei assim, gente, mas por que, sabe? Você vai no lugar e você não vê que não tem nada demais, sabe? E é lógico que tem algumas coisas, às vezes, que eu acho, inclusive, que o turco, que às vezes mora em outro lugar, ele pode ter um comportamento diferente, mas isso reflete um pouco desse preconceito, né, que ele se sente marginalizado, né, então é um pouco, às vezes, natural, sabe, mas eu mesmo nunca tive problema, assim, sabe, também, assim, eu tive mais contato com o turco e no Marrocos também, né? Que eu tenho alguns amigos, já fui para lá 2 vezes e não tem problema nenhum, sabe? Então, eu. Infelizmente, as pessoas já julgam, né? Escutam É, notícias ou comentários de outras exato. pessoas e já olham com um olho julgador, porque quando você vai no país, você vivencia a cultura, você enxerga que não tem nada disso, que são pessoas normais como a gente e às vezes são ainda muito, né, nessa parte de hospitalidade, sabe? Onde na Europa você encontra uma pessoa que faça isso? Com Então, realmente, certeza. a gente tem que ir vivenciar e com o coração, com o olho aberto, para a gente realmente Com poder certeza. E, entender tipo a assim, cultura. eu acho que até a questão da gente interpretar as coisas, né? Porque às vezes tem umas coisas que, é igual eu falei, essa coisa das pessoas que te chamarem pra morar com ele, você fica falando, isso tudo é estranho, que ele fica te chamando pra morar com a casa dele. Então você vê de uma outra maneira, às vezes. Às vezes não tem maldade naquilo, e a gente, por estar acostumada de as pessoas não fazerem as coisas de graça, a gente coloca maldade nas coisas. E uma amiga minha até ela ia pra Ásia, ela fez uma escala em Istambul. Acho que ela ficou várias horas assim, e aí eu falei com ela, porque ela ia amar e tal, e ela saiu de lá falando assim que não gostou. Eu não gostei, todo mundo mexe comigo na rua e tal, não sei o quê, como se fosse assim, ela sentiu como se fosse meio que assédio, sabe? E aí eu falei com ela assim, amiga, eu falei assim, não é tipo nesse sentido, sabe? Eu falei assim, eles realmente são curiosos, sabe? Tipo, eles querem conversar com todo mundo, não é na questão de assédio que eles querem abusar de você ou alguma coisa, sabe? Falei, claro que pode ter acontecido, mas sinceramente, pra mim, eu sinto muito mais assediada no Brasil do que na Turquia, assim. Eu falei, Nossa, mas eles realmente querem conversar com você, querem pegar em você, mas assim, é outra, não é essa maldade que a gente coloca assim na cabeça. E aí, na hora, ela foi engraçado porque ela foi, depois ela morou na Ásia, ela morou em alguns lugares que tinham comunidades muçulmanas, né? E quando ela saiu, ela falou assim: Nossa, hoje eu entendo totalmente o que você falou, sabe? Eu vejo de uma outra maneira. Aí ela até passou lá depois na volta de novo e ela falou, tipo assim, não me incomodou, sabe? Depois, porque hoje eu consigo enxergar o que aquilo significava, na verdade, né? Então. ai, que bacana. Agora vamos falar um pouquinho da culinária turca. Ai, sim. E você gostou? Nossa, Se adaptou bem? Como é que foi para você? eu amei, assim, eu amei, gente. Eu sou assim, raiz mesmo de durum, sabe? Tipo, todo dia. Porque também, apesar de ser barato, né, pra mim, etc, eu ter meu salário, eu não tinha, tipo, dinheiro, assim, sobrando, né, era estagiária, etc. Então eu tinha que comer as coisas mais baratinhas também, mas eu comia outras coisas, né, de vez em quando, mas assim. Mas eu falava que era tão engraçado, tão barato comer um durum, né, alguma coisa assim, que, tipo assim, era mais barato às vezes do que até eu cozinhar em casa. Então, eu sou viciada até hoje, assim, tipo, quando principalmente eu gosto mais do turco, assim, por exemplo, do kebab turco, assim, né, aquele mais
não sei, o tempero, etc. Então, quando eu vejo num lugar, assim, aqui em Bruxelas tem muito, né, por exemplo, mas tem de outras nacionalidades e eu sempre procuro, assim, quando tem, eu gosto bastante. Fora isso, eu até hoje, assim, eu lembro que eu comia baklava praticamente todos os dias. Eu ia, assim, tipo, comprava uma caixinha com 6 pequenininhos, assim, gente. E eu sou muito apaixonada. Eu acho maravilhoso. O primeiro dia que eu cheguei, eu lembro que o primeiro dia, assim, depois desse dia que eu saí com esse pessoal, eu saí com um dos meninos pra almoçar e tal, e ele falou assim, você gosta de coisa apimentada? Aí eu falei assim, gosto, tipo, mas não era tanto, né? Só que eu acho que ele empolgou e colocou, tipo, pediu pra colocar muita pimenta. Só que nem é uma coisa, assim, tipo, típica da Turquia, né, de colocar as coisas apimentadas. Ele tem muito tempero, etc, né? Aí eu fiquei assim, nossa, gente, será que toda comida é assim? Eu fiquei meio assustada, assim, na hora, que eu não gostei tanto, sabe? Mas aí depois eu vi que foi um mal entendido mesmo, assim. Mas eu gosto muito, assim. Nossa, eu acho o tempero dele sensacional. Eu acho que eles têm uma habilidade de misturar temperos diferentes, assim, que é incrível, assim. Não tive nenhum problema de adaptação, nenhum. Então, seus pratos favoritos são o kebab e o baklava? Com certeza. Com certeza, eu gostava muito daquele sorvetinho também, né? Tipo assim, que ele é meio gosmete, gosto muito. Essas coisas mais bobas, mas eu adorava, né? Mas uma coisa que eu não gostei muito, né, que tipo, é muito típico, é o ayran, né? O Que eles ayran, colocam. para mim, no começo também foi bem difícil adaptar. Você Na gosta, verdade, gente? tudo de iogurte com a comida. Essa coisa de comer iogurte com comida, para mim, foi assim, bem complicado. Hoje em dia, eu faço ayran em casa, mas eu faço sem sal, porque eles gostam salgado, né? Então, Aham. aí para mim não dá. Na rua, restaurante e tal, eu não compro. Mas até hoje em dia me adaptei a fazer em casa e a tomar. Ai, que legal. Pois é, eu não costumei, mas eu te conheço uma amiga, por exemplo, que ela foi e algumas vezes ela falou que depois de várias vezes ela acostumou também, e hoje em dia ela sempre pede, etc. Então é costume, né? Então, nesses seus 3, 4 meses aqui na Turquia, o que você diria que foi a melhor parte e a pior parte? Tem um lado bom e um lado ruim? Ai, meu Deus, deixa eu ver. Eu acho que a melhor parte, primeiro, assim, com certeza são as pessoas. E, e você aprende demais com eles, assim, sabe? Tipo, sem ver, você aprende demais. Eu mudei muito, assim, depois da Turquia. Muito, muito, muito. E agora, a pior parte. Deixa eu ver. Nossa, é difícil. Acho que é difícil lembrar de alguma coisa ruim, assim. É, Eu só tive, acho que, uma experiência ruim, na verdade, que foi com uma vez que eu precisei nos policiais, assim, que eu acho que eles estão, mas eu acho que é uma coisa, tal, no Brasil a gente tem também, eles são meio corruptos, né? Então, mas ainda de uma outra maneira, porque no Brasil eu acho que eles são corruptos, assim, no caso de pedir dinheiro, e na Turquia eles ficavam meio que mexendo com a gente, sabe? Tipo assim, rindo, sabe? Foi o caso que uma amiga minha, a câmera dela roubaram a câmera dela, e aí a gente foi lá, né, pra fazer a denúncia e tal, e aí os policiais ficavam meio que rindo, sabe? Tipo assim, fazendo umas piadinhas, sabe? E aí dava impressão, às vezes, que tava um pouquinho meio que, tipo, talvez até meio que dando em cima. Isso foi a única situação que eu fiquei meio assim, nossa, então, tá, tipo assim, acho que eu nunca chamaria a polícia pra me ajudar pra fazer alguma coisa, sabe? E uma coisa que me irritava também, agora que eu lembrei, que era a questão dos taxistas, né? Aquela loucura, né? Tipo assim, nossa, mas eu acho que também quando você acostuma a se impor, né? Tipo assim, aí eles não mexem com você, não. Você tem que mostrar que você. Inclusive, era até engraçado, porque eu não falava turco, né? Só que quando eu fui, eu estudei assim, tipo, eu mesmo, né? Como eu não tinha tempo, assim, pra fazer aula, etc. Teve uma hora que eu falei assim, gente, eu vou anotar aqui umas coisas que eu quero aprender. Nem que seja básico, assim, os números, né? Pra falar, eu quero isso, eu quero um disso. Aprendi comidas, né? Tipo assim, nome das comidas que eu quero, pra falar o que eu quero, falar quanto custa isso, falar se tá barato. Essas coisinhas, né? Frases-chave, né? E aí, depois que eu aprendi, foi assim, eu fui pra Grécia, e eu fui de ônibus, né? Porque eu também era super quebrada na época, não tinha voo tipo assim, low cost
para a Grécia, da Turquia, então, assim, o jeito que dava para eu ir era de ônibus, e eu fui para Atenas, era assim, sei lá, umas 16 horas, assim. Então eu fui no ônibus meio que estudando, sabe? E na volta também, quando eu voltei, assim, eu falei que minha vida mudou. Então, tipo assim, quando eu aprendi algumas coisinhas, nem que fosse. Aí o meu tio até me zoava comigo, porque eu não sabia conversar. Mas eu falava umas frases assim, sabe? E eu lembro que o meu chefe falou comigo uma vez, a primeira vez que eu fui no restaurante, ele falou comigo assim: olha, você aponta para o que você quer, porque era esse restaurantezinho que você tem as coisinhas, você escolhe o que você quer, né? E aí ele falou: você aponta e fala assim, bu. Aí eu falava, tá. Aí eu ficava, bu. Aí era muito engraçado, porque isso é a primeira coisa que eu aprendi, então ficava na minha cabeça. Aí eu, tipo assim, eu entrava no ônibus, nem tinha nada a ver, né? Mas eu entrava no táxi, aí eu não falava nada, porque eu não queria que ele soubesse. Como eu tenho uma cara assim, tipo, que dava pra. Às vezes ela até achava que eu era turco, então eu entrava e não falava nada. Eu entrava, só falava, tipo assim, taxi. Falava que eu taxi, mas entrava, beleza, ficava lá. Aí na hora que eu queria que ele parasse, aí eu falava, burro. Aí ele sempre me emocionava, assim, sabe? Eu sei lá o que eles ficavam assim, não é doido, sei lá o que é, mas você falava, bu! Aí até essa minha tia foi me visitar e ela falava, mas como é que nós vamos fazer? Ela você vai falar só isso, você entra no táxi, você não fala nada. Ela tá. Aí ela foi, tava ela e o marido dela, né, na época, a gente lá ia falar, vai chegar e falar, bu! Ela, gente, como assim? E ele parava, assim, sabe, numa boa. Então, assim, e aí quando eles conversavam, assim, tipo, ficavam enrolando alguma coisa de preço pra papai, eu já sabia mais ou menos o preço, falava, não, já era meio brava, sabe? Então, tipo assim, depois eu acostumei, sabe? Mas isso é meio chato, né, no começo, assim. Isso é uma coisa que tem que prestar atenção mesmo, ter cuidado, porque quando eles veem que você é estrangeiro, eles tentam ali, né, te dar uma volta, mas você tem realmente mais ou menos saber quanto que é os preços dos lugares que você vai, ou perguntar antes, ou então fazer que nem você, né, só falar o nome assim e vai. Exatamente, se faz de doido e fica lá, né, tipo... Ai, mas é muito bom. Nossa, que saudade, gente. Muita saudade de Istambul, sério. Istambul, da Turquia em geral, né? Na verdade, eu quero voltar, porque eu não fui, então, eu fui só na Capadócia, né? Além eu morei em Istambul e fui só na Capadócia, assim, fora isso. Acho que foi isso, acho que eu não fui em outra cidade. Eu queria ter muito ido pra Pamukkale, não fui. Quase que eu fui pra Izmir também, porque eu tinha um amigo, mas acabou que não deu, eu não sei o que foi. Eu acho que a gente ia, porque tem praia aí, não tem? Tem praia. Então, a gente ia meio que pra praia, porque tinha um amigo de uma amiga minha, só que aí eu acho que era um fim de semana e aí ficou ruim o tempo, alguma coisa assim, acabou que a gente não foi, sabe? Então, ó, sua próxima viagem você tem que vir aqui para Izmir, porque aqui perto tem uma cidadezinha que é super famosa por windsurf. Então, tenho certeza que você vai adorar. Ai, que legal! Ai, que mara. E o tempo aí tá bom? Ainda tá frio já? Como é que tá? Não, tá super quente, ó, 35 graus agora. Ah, mentira, gente, que sonho. Nossa, gente, pra mim, é uma coisa que eu, tipo assim, eu falei, gente, ai meu Deus, é Europa, assim, principalmente aqui, né, onde eu tô, é esse frio, gente, meu Deus do céu. Eu gosto muito de morar aqui, mas assim, não dá. É muito tempo de frio, na verdade, assim, né? Tipo, eu acho que cada vez. Eu até fico brincando porque eles falam, tipo, o aquecimento global, mas eu falei, gente, não chegou aqui, porque, assim, tá super curto o verão, sabe? Enfim, com certeza eu quero ir nas praias, assim, que eu não conheci, quero ir pra Pamukkale, quero voltar pra Capadócia, que eu amei também. Bem assim, tô te esperando. E, para finalizar, assim, você, pelo que a gente pôde perceber, gostou muito da Turquia, teve uma ótima experiência. Então, você recomendaria outras pessoas que viessem não só a turismo, mas também fazer intercâmbio? E você voltaria, se você tivesse uma oportunidade, você voltaria para morar na Turquia? Eu recomendo muito, eu acho que é uma oportunidade de aprender várias coisas, inclusive até praticar o inglês, porque como é muito internacional, eu conversava com a maioria dos meus amigos em inglês, né, porque eles eram de outros lugares, então você aprende muito, a educação é boa, as faculdades, assim, meus amigos que fizeram faculdade, né, que eu não fiz faculdade, eu fiz estágio, mas que eles faziam, eles gostavam muito, eu gostei muito de trabalhar, achei eles super profissionais, e com certeza eu voltaria, assim, com toda certeza. Eu falo que
eu gosto muito do Brasil, assim, eu quero voltar para o Brasil, mas eu falo assim, que se o Brasil explodisse, não tivesse mais, e falasse assim, escolher um lugar para ir, eu ia para a Turquia, com certeza. Ai, que lindo. Adorei. Muito obrigada, Thaís, por ter Obrigada a aceitado o você. convite, por contar um pouquinho da sua experiência. Fala um pouquinho também do seu canal, do seu blog, para as pessoas irem lá visitar também. Então, gente, a gente tem um Instagram, né, que é meu e com a minha irmã, eu vou ali e volto, lá a gente faz alguns vídeos, né, e a gente fala sobre as viagens, né, eu conto da minha vida aqui na Bélgica e conto de vários, das meus outros intercâmbios que eu já fiz, minha irmã mora no Canadá também, então ela fala, a gente dá muita dica de tudo quanto é coisa, intercâmbio de trabalho, de visita mesmo de turista, profissionais, né, você quer ir para trabalhar com uma coisa específica, eu tenho o blog, né, e o Instagram, que é o Por um Mundo Menor, que aí lá a gente consegue ter um pouco mais de contato, né, e aí lá é mais focado nessa parte mais de turismo e etc, mas no blog a gente escreve também bastante, né, coloca várias dicas, a minha irmã também escreve no blog, então é isso, eu convido todo mundo para conhecer, para seguir a gente lá também, e qualquer coisa também a gente está aí para poder ajudar as pessoas, para responder as mensagens, etc. Então, tá, eu vou deixar todos os contatos das redes sociais aqui nos comentários. E muito obrigada novamente por participar. E a gente se vê na semana que vem com mais uma Terça Turca. Görüşürüz, bye bye. Tchau!